Bom dia. Vamos lá então, começar a aula novamente da Escola Dominical. Essa, então, é a nossa aula de número 63. Nós estamos estudando a Confissão de Fé Vermelhinha aqui de New Hampshire, juntamente com a Confissão de Fé Batista de 1689. O que nós fizemos nestas últimas aulas aqui na igreja? Nós estudamos o quarto ponto do calvinismo, ou talvez a graça irresistível, o chamado eficaz. E hoje é a última aula sobre isso. Nós vamos falar então na aula 63 da graça irresistível, a resposta do arrependimento e da fé. O que acontece? Nós estivemos estudando como uma pessoa é salva. Nós estivemos estudando qual é o processo, o meio, a forma que Deus salva pecadores. E nós vimos desde o início das aulas por que Deus precisa salvar. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum homem, nenhuma mulher que seja absolutamente justo, que nunca pecou e que não precise da salvação de Deus. Todos pecaram. Esse é o primeiro ponto, a depravação radical, a depravação total. Todos os homens são pecadores e não há nada que mude essa situação de nenhum de nós. Nós vimos que se Deus vai salvar alguém, Ele precisa ter escolhido essas pessoas antes do mundo existir. Então nós estudamos sobre a eleição divina. Logo depois nós vimos que Deus, para salvar os pecadores, enviou ao mundo seu Filho Jesus Cristo, para morrer efetivamente por todos aqueles que deveriam ser salvos. Ele os comprou, Ele pagou no lugar de todos os pecadores que devem ser salvos o preço que a lei de Deus exigia. Ele pagou vida por vida, sangue por sangue, e Ele fez uma expiação definida. Ele levou cada um dos nomes daqueles que deveriam ser salvos lá para a cruz, lá para o madeiro, no Calvário. Então nós vimos agora a atuação do Espírito Santo de Deus. O Pai na eternidade elege, o Filho morre para pagar o preço da salvação, o resgate dos pecadores, e o chamado eficaz, que é esse quarto ponto que estamos vendo, ele nos ensina sobre o Espírito Santo. Qual é a grande obra do Espírito Santo na salvação? Então nós aprendemos que a salvação é uma obra da Trindade. A salvação é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o chamado eficaz, ele está totalmente relacionado com a salvação, a regeneração efetuada pelo Espírito Santo no coração de cada um daqueles que o Pai elegeu e que o Filho morreu por eles. E agora, nessa aula de hoje, eu quero convidar vocês a abrir essa confissão de fé aqui, de New Hampshire. Nós vamos lá no nosso artigo 8. No artigo 8º, fala sobre o arrependimento e a fé. Arrependimento e fé são a primeira evidência de que alguém foi regenerado. A primeira evidência de que alguém nasceu de novo. Quando a gente fala regeneração, é nascer de novo, é ser novamente gerado. A primeira evidência é que essa pessoa demonstra arrependimento. Ela não consegue mais ficar impassível, indiferente com relação ao pecado. O pecado agora dói. O pecado agora, ele não é mais um amigo confortável, que você pode receber ele na sua casa. Agora você tem vergonha dele. Você não quer mais ele. Ele causa uma repulsa no coração daquele que foi regenerado. Por quê? Porque ele diz lá em 1 João que a natureza de Deus é colocada em cada um daqueles que são regenerados. A natureza divina, diz lá também em Pedro, nós somos feitos participantes dessa natureza. E a natureza de Deus, ela odeia o pecado. A natureza de Deus, ela não gosta da desobediência nem da rebelião. Então o Espírito Santo de Deus, ele causa, ele gera em cada um daqueles que são nascidos de novo, essa repulsa, esse ódio ao pecado, esse descontentamento total contra o pecado. Só que só ficar descontente com o pecado não é suficiente. Por isso que a nossa confissão de fé, ela fala que existe uma resposta do arrependimento, em primeiro lugar, reconhecer que está errado. Ninguém vai ser salvo se não reconhecer que está errado. Mas na outra mão, no outro lugar, a pessoa também, ao mesmo tempo, precisa ter fé. Precisa ver um caminho de escape.
precisa haver um caminho de salvação. Isso fica muito bem ilustrado naquele livro do John Bunyan, O Peregrino, também saiu um filme, quando o cristão, ele entende que ele é pecador e que ele mora no meio de pessoas pecadoras, a cidade da destruição. Então ele começa a andar pela cidade, ele vai olhando e, puxa, eu nunca tinha percebido que era tão mal essa rua. Eu nunca tinha percebido que esses amigos meus eram tão maus. Eu nunca tinha prestado atenção que aquilo era tão repulsivo. Ele começa a ver que ele morava em meio a um local de destruição e que ele mesmo era um homem mau. Mas o que ele faz então? Instruído pela Bíblia, instruído pelas Escrituras, ele foge da destruição. E ele foge da destruição para onde? Para a porta estreita, para o Evangelho, para a fé. Então isso é muito bem ilustrado nesse livro maravilhoso do Peregrino. Pela atuação soberana e sobrenatural do Espírito Santo, os pecadores que são rebeldes, eles são levados até Deus. E isso através do Evangelho. Isso através da pregação da palavra de Deus. Ninguém vai ser regenerado somente por ter uma ideia que é pecador. Quantas pessoas já viram que fizeram besteira? Quantas pessoas na vida que já perceberam, puxa, eu não devia ter feito aquilo. Eu não devia ter agido daquela forma. Nossa, se remorso matasse, já ouviu, né? Essa expressão, se remorso matasse. Então, remorso mata, porque remorso não salva. Remorso não regenera. Remorso não leva pecadores para o céu. Remorso faz o que Judas Iscariotes fez. E saiu Judas para se suicidar. Ele viu a bobagem que ele tinha feito. Ele tinha trocado o rei da vida, ele tinha trocado o Senhor da glória por 30 moedas de prata. Remorso não salva. Judas, ele não foi salvo. Mas o que salva? Arrependimento segundo Deus e fé no Senhor Jesus. Vamos ler lá o artigo 8º da Confissão de Fé de New Hampshire. Diz assim a primeira parte, cremos que o arrependimento e a fé são deveres sagrados e também graças inseparáveis, operadas em nossas almas, pelo Espírito regenerador de Deus. Então vamos de trás para frente aqui. Quem é o autor da regeneração? O Espírito Santo. Ele é o autor da regeneração. Quem pela primeira vez desperta o homem para que ele entenda que é pecador? O Espírito Santo. Não veio de nós. Não veio da nossa vontade, não é alguém um dia que decidiu e olhou assim, puxa rapaz, estou levando uma vida tão má, estou levando uma vida tão ruim, olha, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar a Cristo que morreu no madeiro, eu vou até Ele. Se dependesse da nossa própria força para fazer isso, nós não faríamos, nós procuraríamos outras saídas, procuraríamos outras soluções, porque a salvação que Deus estabelece na Escritura, ela humilha o homem. Ela mostra que o homem tem que ser dependente de Deus para ser salvo. Ela mostra que nenhum de nós é capaz de atingir o nível da justiça de Deus. Então, o agente da regeneração, quem tira as vendas dos olhos do pecador, é o Espírito Santo. É Ele que dá esse start, é Ele que dá esse início da fé. Tudo isso vem do Espírito, tudo isso vem de Deus. Agora, é interessante que a nossa confissão, ela diz que arrependimento e fé são deveres sagrados e graças inseparáveis. O que significa isso? Aqui estão duas coisas que aparentemente parecem contraditórias, opostas. Por quê? Aquilo que é um dever é uma obrigação. Você tem que fazer, é o seu dever, é a sua responsabilidade, você deve fazer. Mas a nossa confissão de fé diz também que regeneração é uma graça. Graça a gente não faz nada para merecer. Graça a gente não faz nada para conquistar. Graça é dada. Graça é conferida. Ela é concedida. Como é que a gente concilia isso tudo? Arrependimento e fé são deveres requeridos do homem. Nós devemos nos arrepender. Deus não se arrepende por nós. E isso aqui é um ponto muito importante. Muitas pessoas, às vezes, quando se aproximam das doutrinas reformadas, mas então não tem que fazer mais nada. O crente calvinista, ele cruza os braços, ele vai para o céu tranquilo. Não, a Bíblia não fala isso e a nossa confissão de fé também não fala isso. É um dever, são deveres,
são deveres sagrados, é uma responsabilidade nossa, é uma obrigação nossa nos arrependermos dos nossos pecados, e Deus cobra isso, e Deus requer isso do pecador. Qualquer pessoa que for salva, ela deve se arrepender, ela deve reconhecer que é pecadora. Não é Deus que vai se arrepender por nós. Deus não vai operar Ele vai operar esse arrependimento, mas não é Ele que se arrepende por nós. Mas, ao mesmo tempo, são graças que o Senhor concede àqueles que são salvos, pela atuação do Espírito Santo. O que significa isso? Significa que o início do arrependimento é Deus quem torna possível ao fazer o pecador enxergar que é pecador. O pecador não enxerga que é pecador sozinho, ele precisa da palavra. A palavra precisa dizer para ele: não matarás, não adulterarás. A palavra precisa dizer para ele: não furtarás. A palavra precisa dizer para amar a Deus de todo o coração. A palavra precisa dizer para amar o próximo como a ti mesmo. E quando nós olhamos para a palavra, os mandamentos de Deus, e o Espírito Santo opera no nosso coração e mostra: ei, você não cumpre esses mandamentos, acontece a regeneração. Puxa, eu não cumpro, não. Eu não pratico, não. Puxa, isso aqui não é uma realidade na minha vida? Não. Eu não amo a Deus de todo o coração? Não. Você ama seu dinheiro, você ama seu ego, você ama sua vaidade, falando para um pecador antes da conversão. Era isso mesmo? Era. Então o Espírito Santo, ele pega a palavra de Deus e ele aplica individualmente para o nosso coração. E aí acontece a regeneração. Agora, uma coisa importante: qual que vem primeiro? O arrependimento ou a fé? Qual vem antes? E tem uma discussão sobre isso daí. Uns falam que é o arrependimento, outros falam que não tem jeito de você se arrepender se você não tiver fé antes. Gente, bobagem brigar com isso daqui. Bobagem entrar nesse meio de discussão. Os dois operam juntos. Os dois operam instantaneamente. O Senhor opera instantaneamente. Abre a nossa mente pela palavra, nos mostra o caminho dele, ao mesmo tempo vemos os nossos pecados, nos arrependemos, cremos. Não precisamos ficar com esse detalhamento de coisas, qual que vem primeiro, o arrependimento, a fé. Eles sempre operam juntos. Eles são partes necessárias e inseparáveis da conversão. As duas coisas precisam acontecer, tanto arrependimento quanto fé. Vamos ver isso na Escritura. Abre lá em Atos, capítulo 11. Melhor, em Marcos. Vai em Marcos primeiro. Marcos, capítulo 1, versículo 14. Marcos 1, 14. Marcos 1, 14. É a primeira pregação registrada do Senhor Jesus, as primeiras palavras que saíram da boca dele. O que Jesus falou? Qual foi a primeira pregação de Jesus? Marcos 1,14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Então, o Evangelho, as primeiras palavras que saíram da boca de Jesus foi o Evangelho. Agora, olha o 15. Dizendo, qual que é o conteúdo do Evangelho? O tempo está cumprido, chegou a hora, é isso que Jesus está dizendo, chegou a hora, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Queridos, o jeito que isso aqui está escrito é uma ordem. Jesus está dando uma ordem, ele está requerendo uma conduta ativa do homem, ele está mandando que homens e mulheres que ouvirem o Evangelho se arrependam e creiam. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Você percebe aqui que é uma ordem, você percebe aqui que é um comando que Jesus está dando. Agora, quem pode se arrepender e crer? Quem tem condição de fazer isso? Porque se há uma ordem, e se nós pregamos o Evangelho para toda criatura, e fazemos uma cruzada na cidade de Franca, e talvez reunamos aí na cidade de Franca 30 mil pessoas, todas elas vão ter ouvido a mesma pregação, todas elas vão ter ouvido o mesmo Evangelho. Por que uns se arrependem e creem? E por que os outros não se arrependem e creem? Existem duas respostas para isso, nós já falamos isso nas aulas anteriores. Existe a resposta da soberania de Deus, e existe a resposta da habilidade e capacidade humana. Nós precisamos ficar com o que a Escritura diz. Por quê?
Porque se depender do homem ir a Deus, e se depender do homem, uma atitude ativa dele, para ele se arrepender porque ele quer, ele não consegue. Foi Deus quem concedeu o arrependimento. Então aqueles que podem se arrepender e crer, são aqueles que foram chamados eficazmente, que a palavra não entrou só no ouvido, mas ela entrou no coração, ela entrou na alma, ela bateu lá no fundo. Você pegou aquela palavra que você leu na Bíblia, que você escutou uma pregação, que você ouviu alguém falar, e aquilo ali falou com você. Aquilo ali foi transformado em uma palavra individual, pessoal, subjetiva, e penetrou lá no profundo, penetrou lá dentro do seu coração, e você falou: puxa, sou eu esse homem. Puxa, sou eu que fiz isso. Isso aqui lembra muito lá, 1 Samuel, quando Davi, ele pecou com Batseba, e quando Natã vai repreendê-lo, Natã conta toda uma história para Davi de um homem pecador, de um homem mau, de um homem que foi injusto, e Davi, ele fica irado, Davi, ele fica bravo e fala: puxa, como é que ele teve coragem de fazer isso, de praticar esses atos? E Natã, o profeta, se vira para Davi e fala: Davi, tu és esse homem. Bateu no coração de Davi. Ele não estava enxergando que ele era aquele homem, ele não estava vendo que ele era aquela pessoa, mas quando Natã aplicou toda a história que ele tinha contado para Davi, ele: pequei contra o Senhor. A resposta de Davi foi essa: pequei contra o Senhor. Ele reconheceu imediatamente que não era a culpa da esposa, a culpa do filho, a culpa da sociedade, não, eu individualmente, eu pequei, eu falhei. Eu não atingi a régua, eu não atingi o parâmetro que Deus estabeleceu, eu pequei. Cada pessoa que for salva precisa ter pessoalmente esse arrependimento e esse reconhecimento de que é pecador. Agora sim, Atos 11:18, olha só o que diz: e ouvindo eles estas coisas, isso aqui é o relato da conversão de Cornélio e dos gentios romanos para o evangelho, quando o apóstolo Pedro pregou. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Olha que interessante. No primeiro texto de Jesus lá em Marcos, Jesus está dando uma ordem: se arrependa e creia. No outro texto aqui agora, de Atos, está falando que foi concedido por Deus o arrependimento para a vida. Você percebe a Escritura mantendo a tensão e mantendo o equilíbrio entre essas duas verdades. É um mandamento, mas é uma graça. É uma obrigação, mas é um dom, uma bondade concedida por Deus. Então você tem textos para mostrar ambas as verdades, e as duas são importantes. Deus foi o autor do arrependimento de Cornélio, do centurião Cornélio, da família dele. Porém, a responsabilidade por se arrepender continuava sendo de cada pessoa que ouviu o evangelho. Você percebe que a Escritura ela mantém essas duas coisas muito claras. É uma obrigação, é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é uma graça, é algo que Deus dá, é algo que Ele confere. Irineu de Lyon, um pai da igreja, ele disse assim: pois o Senhor nos ensinou que ninguém tem a capacidade de conhecer a Deus, a menos que seja ensinado por Deus. Isto é, que Deus não pode ser conhecido sem a ajuda de Deus. Ora, este Jesus, atraindo-nos da religião das pedras, ele está falando da dureza do coração, e tirando-nos da dureza e das cogitações infrutíferas, estabeleceu em nós a fé como a fez a Abraão. Esse pai da igreja, Irineu de Lyon, ele fala uma coisa importante aqui. Ele mostra que Abraão, lembra de Abraão? Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, lá de Romanos 5 e 6. Por que isso é tão importante? Porque quem deu o arrependimento e a fé para Abraão foi Deus. Onde que Abraão vivia antes da conversão dele? Ur dos Caldeus, Padã Arã. Ele era tão ímpio, tão pecador, quanto qualquer um dos outros homens. Foi Deus que apareceu a ele. Foi Deus quem se revelou a Abraão, e foi Deus quem transformou a mente e o coração de Abraão.
E se você for por todas as páginas da Escritura, você vai perceber a mesma coisa. Deus indo até os homens e os salvando maravilhosamente por graça e requerendo deles a fé. Vamos avançar então. Voltando para a confissão de fé, nós vimos que nossas almas são regeneradas pelo Espírito de Deus. Pelo que, sendo profundamente convencidos de nossa culpa, perigo e incapacidade e do caminho da salvação por Cristo. O que o chamado eficaz faz? O que a graça irresistível faz? Ela nos convence profundamente da nossa culpa, do perigo que nós corremos de continuar andando sem Deus e da nossa incapacidade de atingir o padrão que Deus estabeleceu. Isso aqui é convicção do pecado. A nossa confissão de fé está ensinando que uma pessoa, para ser salva, ela tem que sentir as suas misérias, ela tem que sentir as suas dores. Uma coisa que o pastor Paulo fala muito, não é a conversão só da cabeça, não é a conversão só da mente, não basta eu entender meia dúzia de doutrinas, e está tudo certo. Não, tem que ter entrado lá dentro, tem que ter penetrado lá no fundo do coração, e talvez você ser capaz de fazer como aquele pecador arrependido, publicano, e bater no peito e falar: Senhor, tem compaixão de mim, que eu sou pecador. É esse tipo de arrependimento que a Escritura fala, é esse tipo de sentimento das nossas misérias, e a certeza que nós não podemos ser salvos por nenhum outro modo, a não ser pelo Evangelho de Cristo. Queridos, isso aqui é muito importante. Por quê? Existem muitas pessoas que, uma determinada época da vida, eles podem ser tomados de grande pesar, de grande tristeza. Isso acontece. Às vezes uma doença, numa pessoa que sempre foi muito orgulhosa, muito forte, essa doença faz ele ficar entristecido. Ele começa talvez a ficar deprimido, emburrado, e ele começa a rever a vida dele, e vê que talvez fez muita besteira com a família, fez muita besteira na vida, mas se aquilo ali não for um arrependimento baseado nas Escrituras, se ele não estiver aprendendo de acordo com a palavra de Deus, o que ele deve fazer com aquele arrependimento, e como ele deve ser aliviado daquela dor, daquela culpa que ele está sentindo, não vai gerar salvação. Quantas pessoas sofreram acidentes e, puxa, depois desse acidente, olha, eu nunca mais faço tal coisa, eu mudei de vida. Quantas pessoas, talvez, fumavam, bebiam, usavam drogas inveteradamente, foram no médico e falaram: meu filho, se você não parar com a cachaça, vai você e ela pro caixão. Se você não parar com o cigarro, vai morrer fumando. A pessoa para, a pessoa abandona algum vício, abandona alguma coisa. Isso não é conversão, isso não é arrependimento, isso é interesse próprio. Isso é interesse próprio. Se eu parar então, eu volto a respirar bem? Volta, meu filho. Se eu parar então, eu volto a ter vida? Volta. Se eu largar das drogas, eu recupero a minha família? Recupero. Se eu for para o Alcoólicos Anônimos e parar de ter essa conduta aqui, eu posso de novo voltar a trabalhar e parar de dormir na sarjeta? Pode. Isso é interesse próprio. Isso não é arrependimento. Isso não é fé. Isso não é salvação. Isso não é transformação de vida. Quer dizer que se eu parar de fazer isso, se eu parar de fazer aquilo outro, eu posso ter uma vida melhor? Esse não é o Evangelho. Essa é a graça barata. Essa não é a graça de Deus. É a graça barata, é a graça interesseira. Ela não é salvação isso. Salvação é parar, porque Deus convenceu que aquilo ali é um caminho sendo pavimentado para você ir para o inferno. Salvação é compreensão que eu estou perdido, que eu sou incapaz de salvar a mim mesmo e que eu preciso de Deus. Veja só como a Escritura coloca isso, João capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha o Espírito Santo de Deus atuando. Ninguém pode se arrepender da maneira verdadeira e reconhecer que é um rebelde contra Deus se o Espírito Santo de Deus não atuar. Ele é o agente que convence do pecado. Ele é o agente que convence as pessoas que, olha, não adianta só você parar de ter uma conduta externa. O seu interior tem que ser transformado. O que está mal é a maneira de você pensar. É a maneira de você processar a vida. É essa maneira que está equivocada. Isso é arrependimento.
Arrependimento verdadeiro é o Senhor mostrar para nós que a maneira como nós vemos o mundo, a maneira como nós vemos a Deus, a maneira como nós vemos a nós mesmos, ela está completamente equivocada. Isso é arrependimento. E quem pode gerar isso é aquele que vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. William Tyndale, o famoso tradutor da Bíblia para o inglês, ele fala a seguinte coisa: antes que alguém creia, o Espírito primeiramente deve vir e despertá-lo do seu sono com o trovão da lei, para que ele tema, e lhe mostrar seu miserável estado e pobreza, e o fazer ter aversão e ódio de si mesmo, e anelar é desejar, por auxílio, e então o confortar outra vez com a benfazeja chuva do Evangelho. Benfazeja é bem-vinda, com a bem-vinda chuva do Evangelho. Isso aqui é conversão. Isso aqui é arrependimento e fé. É uma pessoa ser despertada pelo trovão da lei de Deus. É ser mostrada, é ser levada a um encontro imediato com o seu próprio pecado e ser transformada por Deus. Veja só, Atos 2,37 fala o seguinte, narrando, depois que pessoas ouviram a pregação do Evangelho, depois que elas ouviram o sermão do apóstolo Pedro, e depois que Pedro ainda acusou eles de terem sido os responsáveis por matar Jesus. Olha só o que eles disseram. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão, perdão, dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles ouviram a pregação, eles viram que eles eram culpados, e é interessante aqui, que a Bíblia usa uma palavra difícil de entender, compungiu-se-lhes o coração. O que significa isso? É uma palavra grega, katanusso, que significa, eles tiveram os seus corações furados, eles tiveram os seus corações traspassados. Era como pegar uma lança e você passar e perfurar o coração de alguém. É uma dor profunda, e é uma dor aguda, intensa. A pregação do Evangelho, no poder do Espírito Santo, causa isso no coração do pecador. Bate lá dentro, ele se compunge. Compungir, então, ele é traspassado, ele entende que aquilo ali feriu ele, machucou ele, feriu o coração deles. Essas pessoas foram convencidas da sua pecaminosidade. Não tinha para onde elas fugirem, não tinha para onde elas correrem. Elas tinham convicção que aquela palavra era para elas, que aquela pregação era para elas, e que a menos que elas fossem transformadas, elas estavam perdidas. E então eles foram perguntar para Pedro e para os apóstolos: olha, o que faremos, irmãos? É como se eles estivessem perguntando: como é que a gente faz para ser salvo? Como é que a gente faz para ter a vida transformada? Como é que a gente faz então para fugir da ira de Deus? O que a gente tem que fazer então para não sermos condenados? A resposta do apóstolo Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão, é o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É isso que cada pessoa que precisa ser salva tem que acontecer com a vida dela: arrependimento e fé no Evangelho, arrependimento e confiança total e restrita na graça de Deus. Isso é salvação. De novo, William Tyndale, ele fala o seguinte: de toda a multidão dos homens, aos quais Deus escolheu e designou misericórdia e graça em Cristo, a esses ele envia seu Espírito, o qual abre os seus olhos, mostra-lhes sua miséria e os conduz ao conhecimento de si mesmos, de modo que odeiam e sentem aversão de si mesmos. É muito parecido com o que ele disse antes, e é isso que acontece.
Aqueles judeus, eles estavam tranquilos no Pentecostes. Aqueles judeus aqui de Atos capítulo 2, eles foram adorar na festa da colheita, estavam em Jerusalém, achavam que estava tudo bem, que não tinha problema. Começaram a ouvir a pregação dos apóstolos, aquilo ali perfurou o coração deles. Eles tiveram consciência que eram pecadores, agora eles já não podiam mais continuar do mesmo jeito. Eles não podiam mais continuar pecando da mesma forma. Eles não podiam mais ficar confortáveis na sua rebelião, na sua rebeldia contra Deus. Agora não tinha mais jeito. Eles tinham convicção do pecado. E o que acontece depois de dar convicção do pecado? Volta lá para a Confissão de Fé de New Hampshire. Olha só o que ela diz. Depois que nós aprendemos o caminho da salvação por Cristo, nós retornamos para Deus com contrição, confissão e súplica por misericórdia não fingida. É isso que a nossa confissão de fé fala o que acontece. Quando uma pessoa ela é levada a ter convicção do pecado, ela começa a ter contrição. O que é contrição? Ela fica abatida, ela fica triste. Pastor, mas quer dizer que para Deus salvar alguém, essa pessoa fica triste? Fica, meu filho, fica. O apóstolo Tiago, ele falou lá na carta dele, senti as vossas misérias, pecadores, e vós de ânimo dobre. Sentir as vossas misérias, é sentir, é algo que perfura o coração, é algo que gera contrição, gera tristeza sim. Agora, às vezes a salvação do oba-oba, da tranquilidade, do sossego, rapaz, não me custou nada entrar na vida eterna, não me custou nada crer em Jesus, nossa, foi uma maravilha. Olha, dificilmente talvez isso é uma salvação verdadeira, porque o Senhor Jesus, ele deixou uma passagem que às vezes ela é enigmática, né, nos evangelhos, que ele fala assim, porfiai por entrar pela porta estreita. Porfia é luta, é contenda. Ele fala lá em Mateus, que ele diz, ó, lutem, combatam, tenham dor, se esforcem, contrição, para entrar pela porta estreita. Porque é estreita a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são aqueles que a encontram. Em uma outra passagem, o Senhor diz, desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço, por violência, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Isso aqui envolve exatamente o que a nossa confissão de fé fala, sobre contrição, sobre confissão do pecado. É fácil confessar que errou? É fácil pedir perdão? É fácil confessar que você estava equivocado, depois de 2, 3, 4, 5 décadas de vida? É fácil reconhecer que estava agindo errado? É fácil chegar numa pessoa que ofendeu e pedir perdão? Não, não é. É uma das coisas que a gente mais foge de fazer. É uma das coisas que a gente mais corre de fazer. É fácil virar para a pessoa, me desculpa, viu, eu errei. De coração, genuinamente. Ou às vezes a gente fala assim, me desculpa, me perdoa, eu errei, mas você também tinha feito aquilo lá, então acabou me atrapalhando. Isso não é arrependimento. Isso não é convicção do pecado. Quando a nossa confissão de fé aqui fala de confissão, ela está falando que a consciência do pecado leva uma pessoa a confiar totalmente na salvação preparada por Deus. Agora ela não pode mais dar desculpa. Agora a causa dela ser má não é mais uma outra pessoa. Não é mais o jeito que ela foi educada, onde que ela estudou, com quem que ela cresceu, quem foram as amizades dela. Ela não tem mais desculpa, ela está pelada. Agora é ela e Deus, e não tem mais para onde ela correr. É isso que acontece. Ela não tem mais ninguém a quem culpar pelas faltas dela. Ela não tem mais ninguém para jogar a culpa. Meu pai não me criou bem. A minha mãe não me ensinou isso quando eu era criança. O meu pastor não me visitou. E acontece, viu? Muito. O meu pastor não me visitou, o meu pastor não me discipulou, não aconteceu isso. Não, não, não. Agora ela não culpa mais ninguém. Agora ela não se coloca mais como uma vítima. Isso aqui é o ponto principal. Arrependimento e fé, a pessoa deixa de ser vítima, sabe aquele coitado, aquele que fica só se autocomiserando, coitado de mim, coitada de mim, ele para de fazer isso, ele reconhece que toda a culpa é dele mesmo, é dela mesma. Sabemos ser culpados e corremos para Cristo, como o único capaz de perdoar, e o único capaz de dar
paz com Deus. Veja só a Escritura falando disso. Lucas 18:13 diz assim: o publicano, estando em pé, de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Isso é arrependimento. É a pessoa batendo no peito e pedindo: Deus, seja favorável para mim, seja propício a mim, Deus se incline para mim, porque eu sei que eu sou culpado. Usa de misericórdia, nenhuma desculpa, nenhuma palavra mais a quem culpar outras pessoas. Agora a pessoa reconheceu que era pecadora, a pessoa reconheceu que não podia fazer nada para ser salva. Um outro texto muito importante, Romanos 10, versículo 9, diz assim, abre esse lá, Romanos 10, 9, esse versículo é muito importante. Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ó, como é que uma pessoa é salva? Ela confessa com os lábios que Jesus é Senhor, e ela crê no coração que Ele ressuscitou. Isso é salvação. 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Isso aqui já acaba com aquele crente agente secreto. Eu sou crente, mas a minha esposa não sabe. Eu confio em Deus, mas meu marido nunca viu isso. Olha, eu sou crente, mas meu irmão não sabe. Meus colegas de escola, de trabalho. Cristianismo é uma confissão pública. Todas as pessoas sabem que alguém é cristão. Versículo 11. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aqui agora é a parte da fé. Já aconteceu o arrependimento. E agora o apóstolo Paulo está assegurando: todo aquele que confessar que é pecador para Deus, todo aquele que invocar, o que é invocar, gente? É clamar, é o clamor de um desesperado, é o clamor de alguém que está se perdendo e precisa de ajuda. Todo aquele que clamar, que invocar o nome do Senhor, que depositar a sua confiança absolutamente em Cristo, será salvo. Todo aquele que confiar que ele não tem nenhum mérito, nenhuma obra, nada para o que recorrer, e for até o Senhor Jesus, essa pessoa será salva. Henrique Bullinger, um dos reformadores, ele falou o seguinte: o segundo nascimento é operado por meio do Espírito Santo, o qual, sendo do céu derramado em nossos corações, nos conduz ao conhecimento de nós mesmos, de modo que possamos perceber facilmente, e conhecer com toda segurança e sentir intensamente que em nossa carne absolutamente não existe vida, nem integridade, nem retidão. Logo, consequentemente, ninguém é salvo por suas próprias forças ou méritos. Deus então te atrai, quando Ele prega a ti o Evangelho, através dos seus servos, quando Ele toca o teu coração, quando Ele te incita, quando Ele te conduz à oração, pela qual podes invocar e clamar por sua graça e assistência, sua iluminação e atração. Esse reformador então mostra que é Deus quem leva o pecador a ter confiança que, se ele buscar a Cristo, ele vai receber abrigo, ele vai receber proteção e ele vai receber graça. Para nós encerrarmos a última parte aqui da confissão, diz assim, o artigo 8º: ao mesmo tempo, a pessoa está arrependida do pecado, a pessoa tem confiança na misericórdia de Deus, ao mesmo tempo, essa pessoa recebe genuinamente o Senhor Jesus
como nosso profeta, sacerdote e rei, confiando nele somente como único e todo suficiente Salvador. Ela larga todas as mandingas para trás. Ela larga todas as superstições para trás. Tudo que ela já tinha acreditado antes, todas as confianças que ela já tinha possuído anteriormente, ela deixa tudo isso para trás. E a confiança dela agora é o crucificado e é o ressurreto Jesus. A confiança dela agora é a palavra de Deus. A alegria dela agora é que ela tem alguém que a protege. Ela tem alguém que venceu por ela. Ela tem alguém que combateu o bom combate e que foi vitoriosa por ela. Essa é a alegria e essa é a confiança. Então, para o pecador salvo, é uma alegria receber a Cristo. É uma alegria parar de depender de si mesmo. Porque Cristo é quem nos anuncia a verdadeira palavra de Deus. Ele é um profeta. Ele é quem oferece satisfação pelo nosso pecado. Ele é um sacerdote. Ele é quem nos guia em triunfo à salvação e à presença eterna de Deus. Ele é o nosso Rei. Para nós encerrarmos, abre lá, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Cristo é quem faz tudo isso. Isso é arrependimento e fé. É confiar nele como profeta, sacerdote e rei. Quem anuncia a palavra, quem oferece o sacrifício e é o próprio sacrifício. E quem é o rei vitorioso e invicto. 2 Timóteo 1, 8. As últimas palavras do apóstolo Paulo, antes dele deixar essa terra, a última carta, ele fala assim: Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, do Evangelho, nem do seu encarcerado, ou nem do seu prisioneiro, que era Paulo, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, eleição e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. A eleição foi antes de existir o mundo. 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Como alguém foge da condenação, como ele recebe vida e imortalidade? Evangelho. Versículo 11, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isto estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho. Agora aqui é a parte importante de uma pessoa que é salva. Todo mundo que é salvo tem, nem que for na menor das proporções, nem que for um pouquinho, ela tem certeza, ela tem confiança. Porque eu sei, diz o apóstolo Paulo no versículo 12, em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo estava certo que a morte dele não era condenação, que com a morte dele não estava tudo terminado. Paulo estava certo que não foi em vão ter crido em Jesus, não foi em vão ter se arrependido e ter confiado toda a vida dele ao Senhor Jesus. É um homem aqui, gente, que está terminando a vida aparentemente como um perdedor, está terminando a vida sozinho, numa prisão gelada em Roma, está terminando a vida sem os seus amigos, desamparado, pobre, sem condições até mesmo de ter roupas para o frio. É um homem que está aqui completamente abandonado, um fracasso, um Zé Ninguém. Mas ele fala, o quê? Eu fui salvo. Houve arrependimento e fé na minha vida. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Ele está dizendo assim, eu sou rico. Eu tenho uma poupança. Eu fiz um investimento. Eu fiz um investimento melhor que qualquer investimento na Bolsa de Valores, melhor que gado, melhor que fazenda, melhor que qualquer coisa. Eu sou rico.
Aí todo mundo olhava para Paulo, você é rico na onde, meu filho? Você não tem nem comida, você não tem nem uma capa para passar o inverno. Não, eu sei em quem eu tenho crido, eu coloquei todos os meus tesouros, eu coloquei toda a minha esperança, eu coloquei toda a minha confiança em um local que é alto demais para os ladrões roubarem, em um local que não há deterioração e a traça não corrói. Eu coloquei meus tesouros em um local tão alto que Nero, essa víbora que vai me matar, ele não pode me tocar. Eu sei em quem eu tenho crido, porque Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo, ele tinha Jesus como seu profeta, sacerdote e rei. Ele terminou a vida com absoluta confiança. Por quê? Por causa disso. Ele teve um dia a resposta do arrependimento e da fé. Isso é doutrina reformada. Isso é graça irresistível. Isso é uma pessoa ser levada da morte para a vida. Aconteceu com você? Ocorreu com você? Deus abençoe. Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se.